Prontinho, já voltamos, ok? Então, vocês, depois que eu falei todas essas competências, eu gostaria de saber o que vocês fazem disso aqui, além da avaliação ideológica, né? Se alguém já participou de escolha de professor, se você tem contato com o médico do trabalho, assim a gente vai sabendo na hora de programar, de formular as próximas aulas, como entrar melhor em cada tema, tá? Vocês já me falaram, a maioria eu sei que faz exame, mas já teve algum outro tipo de ação. Esse aqui é só uma definição do que é a saúde do trabalhador, né, o objetivo, suas dimensões. Não é um slide para ficar falando em aula com um texto tão grande. É para vocês terem no arquivo, lerem e compreenderem, tá? O importante aqui é entender isso, ok? Que a saúde pública é o campo maior, dentro dela os existe a saúde ambiental, tanto que existe já a vigilância em saúde, que encampa a saúde do trabalhador, né? E que a saúde do trabalhador, então, ela vai se sustentar em dois pilares principais, a saúde coletiva, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, e a epidemiologia. Vocês vão ter uma aula inteirinha para falar sobre isso. São conhecimentos fundamentais para atuar bem na área, né? Quando a gente fala em saúde coletiva, a gente vai ter que lembrar da saúde, né, do que é saúde. A saúde é um recurso para desenvolvimento, não é um objetivo de vida. E aí vocês estão vendo tudo que pode interferir na saúde de alguém. Então, as questões biológicas, que são as mais claras, os nossos hábitos, e hoje em dia hábito, em termos de audição, é um problema muito sério, porque existe uma coisinha chamada fone de ouvido, né? Cada dia que passa é um hábito mais sério. O que a gente está observando? Perda auditiva na população jovem? Que bom, Alice, que você já está numa empresa que você tem contato. É fundamental esse contato. E com o engenheiro ainda não, eles são mais resistentes um pouco. Então, eu estava falando da questão do protetor, fone de ouvido, né? A prova que hoje que tem perda auditiva provocada por uso de iPhone, iPod, iPad, enfim, nós não temos, mas que a população jovem já apresenta um entalhe audiométrico dentro da normalidade na curva, está ficando cada vez mais comum. É mais ou menos isso a questão da conduta em termos auditivos. A presbiacusia costuma se instalar por volta de 50 anos. Nessa população que hoje está na faixa dos 15 aos 25, essa vai instalar a presbiacusia em média por volta dos 35, 40 anos. Então, muito mais cedo vai acontecer a perda de audição pela idade, tá? Então, isso é mais ou menos geral, né? A gente tem uma grande preocupação com essa população mais jovem por isso. E claro que esses maus hábitos, não só os auditivos, vão impactar diretamente nas questões do trabalho, tá? E aí está o resto que pode, aí estão os principais, os três de cima são os principais em relação com a nossa saúde, né? Biologia, conduta e o meio ambiente. E embaixo, o resto que interfere, né? Cultura, sociedade, a questão econômica. É bom lembrar que quando a gente está na área da saúde do trabalhador, a gente tem uma grande oportunidade de ensinar as pessoas a se cuidarem, ensinar a fazer melhores opções para a própria vida. E esse conhecimento que eles adquirem com a gente lá, eles vão levar para outras pessoas, no mínimo para a família deles. Então, é uma área muito importante, muito rica e gostosa de trabalhar, quando a gente pode fazer tudo isso. A Mônica também falou que fez um TCC sobre o uso de fone, a gente já tem bastante coisa, né? Temos mestrados, doutorados assim não, mas mestrados já, e muitos trabalhos internacionais preocupados com isso. A questão da conduta dos hábitos auditivos preocupa a ciência do mundo todo, tá? E agora a gente tem uma coisinha boa para estudar. A Copa do Mundo vem aí, e com ela virão apitos, cornetas e outras brinquedinhos, né, que eles inventam nessa época, e como as vuvuzelas na Copa
da África do Sul, que provocou vários problemas auditivos, vários traumas acústicos, né? Então, a gente vem aí também com o hábito do barulho. Nós estamos no mundo barulhento, ok? Quando a gente fala em determinantes de saúde, a gente tem que falar num outro assunto aqui importante. Entender que o adoecimento vem num processo da saúde, tá? Nós não vemos mais o homem como um hospedeiro, como está lá no primeiro modelo de adoecimento de antigamente. A doença como um agressor de um determinado agente biológico. Então, não existe só vírus, bactérias, a gente não pega as coisas, né? E é muito comum a gente escutar umas perguntas estranhas sobre as pessoas mais velhas, elas perguntam até hoje, como é que ele pegou isso? Como é que ele pegou essa perda auditiva? A gente não pega a perda auditiva, a gente desenvolve, tá? A gente desenvolve o problema. Como é que ele pegou diabetes? Ninguém pega diabetes, a gente desenvolve. É um processo que vem como consequência de agentes externos e internos, acompanhando, né, essa evolução. A doença aí já está no modelo sociocultural, um pouquinho mais bem interpretado, mas ela vem de uma relação muito grande de todos aqueles determinantes de saúde que eu mostrei antes, tá? Então, você pode adoecer por todas essas razões. E aí compreende também o adoecimento que ocorre pelo trabalho. Então, para ser profissional que vai lidar com promoção e prevenção, vocês têm que ter consciência de que assim que ocorre o adoecimento, tá? Entre o modelo sistêmico e cultural. Né? Então, está aí, no sistema, um conjunto formado por agentes suscetíveis e pelo meio ambiente, dotado de uma organização interna que regula as interações determinantes da produção das doenças, juntamente com os fatores vinculados a cada um dos elementos do sistema, tá? Então, adoecer implica numa série de coisas, né? Nem todo mundo que fica exposto a ruído adquire perda auditiva, a maioria, mas não todo mundo. Pode ser até por características individuais, pode ser porque ele tem um comportamento melhor fora daquele ambiente. Então, a gente não pode se esquecer que a saúde do trabalhador faz parte desse complexo de adoecimento de uma série de coisas relacionadas. Não pode enxergar um único risco causando problema. Tá? Bom, eu já tinha falado de promoção, então você pode promover saúde quando você faz apenas ações direcionadas para hábitos e condições de vida, né? Que visem melhorar ou manter a saúde das pessoas. Então, se você vai fazer uma atividade de um treinamento voltada a hábitos relacionados à saúde auditiva, você está fazendo promoção de saúde auditiva, tá? Então, você teve a oportunidade de ter à sua disposição as condições organizacionais, financeiras, ambientais necessárias para fazer esse treinamento, ok? Só que como você vai falar especificamente de hábito auditivo, aí, ao mesmo tempo, isso pode se confundir com a prevenção que é direcionada. Então, na verdade, você faz uma promoção da saúde quando você proporciona às pessoas, como está lá em cima, oportunidades iguais de ter a saúde íntegra. Tá? Então, aí vai compreender uma série de fatores que ainda no nosso dia a dia da saúde do trabalhador não estão presentes. Agora, isso aqui você tem que ter em mente. A gente trabalha com prevenção em saúde, né? São intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas. E tem duas palavrinhas depois aqui, que vocês já vão anotar, ficarem pensando nelas, para quando vier a aula de epidemiologia, e principalmente quando eu for dar aula do panorama epidemiológico de perda auditiva dentro do programa de prevenção. Então, quando você trabalha com saúde coletiva, e é o nosso caso, você vai fazer uma ação preventiva direcionada a evitar o surgimento de uma doença.
Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um programa de prevenção de perda auditiva direcionado a evitar o surgimento dessa doença. E esse programa tem um objetivo: reduzir a incidência e a prevalência desse problema na população. Então, a palavra incidência e prevalência, vocês já vão ficar pensando nela. Eu gostaria de saber se algum de vocês sabe o que significa prevalência em termos epidemiológicos, tá? Se não souber, não tem nenhum problema. Mas se souber, e se alguém souber, digite aqui no chat para mim. Tem nem medo de errar, né? É uma coisa bastante comum hoje em dia, as pessoas resolverem ter medo de errar alguma coisa e por isso não falam. Ok? Alguém tem noção do que é prevalência e incidência? Eu vou usar os livros. A menina falou que incidência é o quanto acontece. As duas vão medir quantidade, tá? Isso. Acho que a maioria de vocês não conhece, tá? Mas vão gravando essas palavras, elas são fundamentais às definições epidemiológicas, né? Tem incidência e prevalência é uma palavra em português, pode ser aplicada para outra coisa. Mas como nós estamos falando em estudo de população, nós vamos ter raciocínio epidemiológico. Então, incidência e prevalência é algo muito importante de se saber. Ok? Estão sabendo as diferenças aí no resuminho? Não, ainda vocês não sabem bem o que é. A gente depois vai conversar, tá? Promoção de saúde não é direcionada e a prevenção é direcionada. Todas as minhas aulas eu costumo colocar um slidezinho resumindo tudo que eu falei, tá? E dentro da promoção e prevenção, as ações em saúde, aliás, dentro da vigilância sanitária e epidemiológica, são essas, né? Promoção, proteção, recuperação, reabilitação e reparação. Então, você pode ter promoção de saúde, ter a proteção que está destacada lá em vermelho, lembrando que a gente protege para prevenir um agravo. No nosso caso bem específico, esse agravo se chama perda auditiva. Então, as nossas ações dentro do programa de prevenção são ações de proteção, objetivando a prevenção das perdas auditivas. Esse é o modo correto de dizer o que a gente faz. A gente vai ter que proteger para prevenir. Vai ser com proteção individual, que é o EPA, né, equipamento de proteção auditiva, que é com proteção coletiva, que é com proteções, sei lá, com mudanças administrativas, né, ações administrativas que mudam o processo de trabalho, carga horária, etc. É uma ação de proteção para prevenir um agravo à saúde. Então, para você prevenir, você tem que proteger, ok? A gente trabalha com recuperação, fonoaudiólogo em algumas das suas áreas de atuação também recupera, reabilita, e a reparação, ela está aí, porque em último caso, se você não conseguiu, se uma pessoa teve um problema de saúde e não teve chance nem de ser protegida, não se recuperou, não teve condição de se reabilitar, ele no mínimo tem direito a entrar com uma determinada ação e pedir uma indenização por aquele agravo que ele possui, tá? Isso aqui são as ações em saúde, ok? Eu vou agora tirar o slide de aula, tá? A gente vai ver junto os links que falam um pouco sobre tudo isso que a gente estudou até agora, tá? Para dar uma ilustrada nisso que a gente está falando. Só um minutinho. Aqui vocês estão vendo esse link aqui é da revista Proteção, tá? Quando ela vai falar das estatísticas de acidentes no Brasil. Então, aí eles estão falando, vocês conhecem essa revista Proteção? Quem não conhece, é bom dar uma olhadinha sempre nela, é uma revista com este nome, claro, voltado
a proteção do trabalhador. Então, esses são os últimos registros que a gente tem, né, sobre acidentes e doenças do trabalho no Brasil. Então, como vocês podem perceber, o número é bem pequeno, né, que a gente recebe são comunicados. Então, o aumento de 4,7 no número de registros fatais relacionados ao ambiente de trabalho é bem pequenininho, né? E então, você vai vendo aí o adoecimento, né? O envelhecimento, o adoecimento, os acidentes, né? E o pouquíssimo, um número muito pequeno de comunicados do que isso está acontecendo, né? É o deslocamento, aqui está se falando de NETEP, eu conversei com vocês, o número de registros pela sistemática do NETEP no último ano foi de 3,9, né? Quedas, aí vai mostrar por região, tá? Então, aí vocês vão vendo o quanto é importante a gente olhar a saúde do trabalhador como um todo, tá? Aqui a gente tem umas estatísticas sobre a segurança do trabalho. Esses textos são sempre importantes para a gente ver o quanto de gastos, né, que se tem nessa área por não se tomarem medidas preventivas adequadas, né? Então, só o INSS gastou 15,9 bilhões no ano de 2011 com reparações, né? Eles vão falar, então, do tema prevenção e proteção contra os riscos, né? Vai tomando corpo no cenário mundial, né? A questão do NETEP, aqui tem umas tabelas, vamos ver se a gente consegue abri-las, auxílio acidente, doença do trabalho, e vamos pegar só as das doenças, né? Vamos pegar de 2012 aqui, que é mais recente, acho que essa ainda não está disponível, vamos pegar 2011, né, para que vocês possam... Só um minutinho para a gente abrir. Abriu. Vamos lá ver. Pronto. Né, então, aqui está doenças relacionadas ao trabalho a partir... Eu estou querendo pegar as do aparelho, olhos e anexos. Vamos procurar o aparelho auditivo. Então, vamos lá. Fatores que influenciam o estado de saúde, o contato com serviços de saúde, lesões. Doenças do ouvido e da apóstolo da mastoide, eles estão seguindo a CID, né? Então, vocês acham mesmo? A gente só teve 300 e 577 casos de perdas auditivas provocadas por exposição a ruído no ano de 2011, em todo o território nacional. É muito pouco provável. Então, aí vocês veem que existe uma sonegação dos dados, porque não é realmente tomadas as condições necessárias. Aqui eles são por área, né? Então, as indústrias a parte de manufatura é que mais tem problemas. Então, vocês vão poder ver aqui, ó, uma das que cresceu bastante, esses 16 mil transtornos mentais do comportamento. É o que mais cresce atualmente em termos de problema, né? E o maior número aqui foi agropecuária, agricultura, agropecuária, então a gente vai caminhando, né? E verificando aqui onde elas ocorreram mais vezes. Indústrias extrativistas são as que mais tem, né? A gente pode fazer o mesmo acompanhamento que vocês quiserem para a questão da parte auditiva. Então, como vocês podem ver, tem bastante coisa ainda aqui que fala dessa parte, né? E eu acho que eu já mostrei tudo.
Agora eu já mostrei tudo dessa parte. Para vocês irem se inteirando e também, essa é bem interessante, ó. Os dados estatísticos do Ministério da Previdência Social, um pequeno aumento no número de registros de acidentes no Brasil. Então, a gente só tem levantamento até 2011, né? Isso aqui ó, foi é super recente, é do final do ano passado, esse texto, tá? Os óbitos, aqui por região. Por que a maioria do Sudeste? Porque o Sudeste é o único que informa, o resto não informa, tá? Então, é bem interessante vocês verem como está grande ainda o número de doenças do trabalho no Brasil, ou as doenças ocupacionais aqui, ó. Parece que decresceu, mas se você for fazer um comparativo, no decréscimo não foi tanto assim, tá? O que parou foi de se informar. Por isso que a gente vai depois discutir quando chegar a hora da importância de comunicar ao SINAM o que a gente encontra de alteração auditiva. Ok? Bom, nós estamos chegando, né, no finalzinho da aula de hoje, tá? A próxima aula já começa com um assunto bem diferente. A gente já vai entrar direto numa recordação de acústica, né? Se vocês se lembram que a gente teve acústica no primeiro ano do curso, e alguns conceitos de acústica foram ficando para trás. E quando ela entra no primeiro ano, e a gente acabou de prestar vestibular para nunca mais ter de falar de física e matemática, tem alguém nos dar acústica, e a gente não fica muito feliz. Mas quando se escolhe trabalhar com audiologia e com ruído, a acústica é inseparável da nossa vida, tá? Por isso recordar algumas coisas, para que não aconteçam erros clássicos em audiograma, como a gente encontra até hoje, de ainda se marcar menos 5 e menos 10 dB como limiar auditivo. Vocês sabem que não se pode marcar menos 5 e menos 10, né? Por quê? Ou vocês não sabem? Bom, a Mônica já disse que sim. E sabe que não pode. E os demais? Já temos um não com ponto de interrogação. Não pode, tá? Então, esse é um conceito que a gente já aprendeu e que a gente esqueceu na nossa famosa disciplina de acústica há muitos e muitos anos atrás, tá? Ainda bem que tem gente que sabe, gente que não sabe, a gente recorda. Paola, você já foi aluna, hein? Não sabe, tinha que saber, não precisa ter esquecido. Ok? Tá? Então, faz muito tempo, mas aí que tá. Por que a gente não pode marcar isso? Por que a gente não pode falar em porcentagem de perda auditiva? Esses são argumentos que a gente vai fazer em cima do conhecimento de acústica, em cima do conhecimento do logaritmo. Como é que a gente vai falar em oitavas, né? Vamos fazer uma curva audiométrica, classificar a configuração por oitavas, a gente não sabe o que é oitava. Então, essa obrigação de saber é nossa, nós que temos que explicar. Daí a gente cobra o médico do trabalho, enfermeiro, engenheiro, qualquer um. Né? Mas enquanto a gente não dominar a nossa própria área, fica um pouco mais difícil. Tá? Nesses 4 minutinhos, 5 minutinhos finais de aula, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar? Tá? Essa primeira aula é uma aula para mergulhar vocês no mundo da saúde do trabalhador, e principalmente da saúde coletiva, tá? Para ir afirmando os conceitos que a gente vai discutir ao longo da aula, do curso, aliás, né? Vocês estão todos na sala, ninguém foi embora, e eu queria saber se alguém tem alguma coisa para perguntar. 13 de setembro, nossa, está longe. Quem está pedindo isso?
Bom, por mim, particularmente, a gente pode até mudar, tem que conversar com a sala inteira e também aqui com a parte técnica para ver se as nossas salas não estão ocupadas com outra aula em outra data. A áudio, Érica, e quando a gente começa a entender mais dela, ela é muito encantadora. Inclusive porque sem audiologia, a gente não vai poder nunca se aprofundar no estudo de linguagem, por exemplo. O fonoaudiólogo tem uma dificuldade de entender isso às vezes, né? Que as coisas não se separam. Às vezes a gente fala, ai, eu odeio, né? Tem uma pessoa assim, ai, eu odeio linguagem. Aí parece alguém da minha e fala assim, eu odeio áudio. Nós não odiamos nada, não. Nós não odiamos nada. Nós somos profissionais fonoaudiólogos formados para essas áreas. Nós podemos gostar de atuar em outra área, mas é muito feio falar que odeia alguma coisa na nossa profissão. A gente tem que aprender a gostar um pouco de tudo, né? Quanto mais se aprende, a gente mais gosta de uma determinada coisa e também tem que aprimorar conhecimento, isso é fundamental. A gente não vê médico, advogado falando que odeia isso, odeia aquilo. Então, a gente tem que aprender a ser fonoaudiólogo antes de qualquer coisa. Certo? A gente tem a formação geral. Hoje em dia é importante essa formação geral e depois se especificar mais na hora que a gente mais gosta, né? Que bom, Érica, fico muito contente, né? Ok. Então, gente, eu tenho uma boa noite, bom descanso, e até daqui 15 dias para a nossa próxima aula, tá? Até lá.